Hoje, o governo da província de Benguela já reagiu, portanto, com a promessa de construção de mais de 700 casas para os sinistrados. Começo por si, Dr. Albino Paquice, o seu comentário em relação a esta situação. Sim, Sassembele, não é fácil quando existem essas catástrofes, não é, alojar imediatamente as populações, não é? O governo precisa naturalmente de criar condições para que as populações sejam alojadas. Entretanto, eu tenho entendido, e aliás numa conversa que tive com várias pessoas de Bengala, nós ainda não visitamos, eu ainda não visitei naturalmente o espaço, e aliás também é uma das promessas que existe, que vale a pena a gente verificar como é que as pessoas estão alojadas para de alguma forma termos mais condições de fazer a abordagem, mas o reporte que nós recebemos dali é que, efetivamente, porque as populações estavam em zonas naturalmente que sofreriam no caso do desabamento do rio, portanto, com esta catástrofe, e porque havia responsabilidade da parte do governo de, inclusive, já ter sido paga uma empresa para desassorear e criar condições para que esta catástrofe não acontecesse, a responsabilidade do governo aumenta. A vice de Benguela veio, penso que foi antes de ontem, dizer, na quinta ou na sexta, dizer que vão ser construídas 500 residências e ou 700. 500 não, 700. E ou aquelas pessoas, efetivamente, que estão naturalmente visadas por essa catástrofe, vão receber kits, não só de alimentação, como também de construção, para que aquelas casas que possam ser naturalmente reconstruídas, de facto se devam reconstruir. Este é o ponto. Mas o meu entendimento foi que a população está um tanto ou quanto desgastada. Porque nós temos percebido, penso que foi aqui no programa onde mesmo um dos meus colegas, já não sei se é o Dr. Carlos Cabaça, se é o Mário Aragão, que terá dito que estas populações, penso que foi o Dr. Carlos Cabaça, mais um pouco já não se falará delas. Portanto, estão em condições a viver em tendas e muitas delas são famílias. E nós temos tido a experiência, por exemplo, em Luanda, que quando estas coisas acontecem, as pessoas ficam abandonadas mais de 3, 4 anos, como nós tivemos, as pessoas estavam no Zango 1. E então aí penso que a população, de alguma forma, ao mostrar este descontentamento, vem avisar e sobreavisar o governo de que, por favor, tratem a nossa condição como se fosse a vossa condição. E eu, muito sinceramente, entendo, Sassembele, que naquela condição, embora as pessoas sejam muitas, ao invés de ficarem em tendas, nós temos, por exemplo, espaços em Benguela que podiam alojar essas populações. Na combinação com as igrejas, sejam elas que, portanto, todas as igrejas podiam, de alguma forma, criar melhores condições para que essas populações ficassem temporariamente nesses espaços, os campos desportivos, os estádios, para que as pessoas não possam sofrer o que estão a sofrer neste momento. Por outro lado, para te passar a palavra, por outro lado há o cenário, e isso falei também com o Dr. Mário Aragão, que é, há muitas queixas de que muitas das ajudas estão a ser dadas para aquelas populações, não estão a chegar às próprias populações. O meu entendimento tem sido que, quando existem de facto sofrimentos nas populações, as brigadas devem ser constituídas maioritariamente pelas pessoas visadas. Mesmo que haja supervisão do Serviço Social do Estado, as brigadas devem ser constituídas por aquelas famílias que estão diretamente visadas, porque elas sentem mais o sofrimento e sabem o que é melhor para as próprias populações. O meu entendimento tem sido esse e, bem, vamos esperar efetivamente que o governo cumpra a sua promessa, não é? Cumpra a sua promessa e que arranje condições para o melhor assentamento das pessoas. Mas uma nota última. Eu tenho percebido algo que não é estranho, mas a expressão própria é estranho. As nossas populações também, de quando em vez, constroem em sítios inadequados. O Dr. Cabaça, há coisa de 3 programas, disse, e bem, que não devemos culpar as populações, isso é verdade. Mas as populações, juntamente com a administração do Estado, as populações vão construir em sítios inadequados, e o Estado olha para as populações. E quando acontece catástrofe, de repente temos que chamar alguém com a responsabilidade, não é? Quer dizer, construir como se constrói em zonas, muitas vezes, como Benguela, e Benguela é uma das zonas em que as pessoas constroem em zonas, você diz, mas essa pessoa construiu mesmo aqui de verdade, não é? E a gente diz, pronto, essa Assembleia, não tenho nada contra, né? Mas aí, primeiro as pessoas tinham que perceber que não devem construir em certas zonas, primeiro ponto. Segundo ponto,
A administração não pode permitir que elas construam para que quando acontecer catástrofes não seja ela responsabilizada pelo mal que aconteceu. Não é? Essa é a minha visão. Mas aqui foram os diques que romperam, portanto, sim, os diques de proteção do Rio Cavaco. Por isso digo, e como disse bem o Dr. Cabaça noutros programas, as zonas que nunca tinham sido afetadas, mas que com este rompimento, portanto, foram afetadas. A maior responsabilidade é do Estado, que devia ter desassoreado os rios e ter naturalmente limpo, como nós dizemos, e os técnicos, para que essa catástrofe não atingisse essas populações. Por um lado. Mas, por outro lado, nós também, as populações, devemos saber onde devemos construir. E aqui, novamente, a responsabilidade é do Estado, que deve dizer aqui se constrói e ali não se constrói. Porque deixar as populações assim, portanto, como se diz, como o povo diz, ao Deus dará, elas constroem onde entendem que devem construir. Mas neste caso concreto, as populações em Benguela têm muita razão de reclamar, a responsabilidade maior é do Estado e é o Estado que deve arcar em construir e dar condições às pessoas para o seu reassentamento. Muito bem. Dr. Mário Aragão, depois dos protestos das vítimas das cheias no Rio Cavaco, com gritos por habitações condignas e barricadas em estradas, portanto, na última quarta-feira, o Governo Provincial de Benguela assume que as casas sociais inseridas nas despesas aprovadas pelo Presidente da República poderiam estar mais próximas do número de famílias afetadas, mas sublinha esforços para as ações complementares a cargo das autoridades locais. Sim, Sassembele, não nos deu oportunidade de termos aqui o nosso ponto prévio. Permita-me aqui trazer o meu ponto prévio, dizer que o camarada João Martins, João de Almeida Martins, é dos melhores políticos que o MPLA tem. Quer-se pintar uma falsa ideia de que o Dr. João Martins está associado a qualquer coisa não de irregularidade. Não, o camarada João Martins foi o mandatário do candidato João Manuel Gonçalves Lourenço. É dos melhores políticos em termos eleitorais, em termos de estratégia, que não consigo ver em outras forças políticas. Portanto, eu penso que o camarada João Martins tem estado muito bem e é daqueles políticos de que qualquer partido político em Angola poderia lhe acolher. E ainda bem que é do MPLA. A sua opinião, aliás, isso será tema de análise também. Permita-me só, indo à sua pergunta, eu penso que quem está a sofrer tem dificuldade de ouvir e de ver. E o nosso povo de Benguela tem legitimidade de fazer manifestação, mas essa manifestação, no meu entender e no entender da nossa Constituição da República de Angola, deve ser uma manifestação de acordo com os marcos da lei. Agora, eu entendo de que a população está carente de tudo. Está carente de casa, está carente de meios, está carente de alimentação. Mas também compreendo o esforço que o governo local, falo o governo de Benguela e o governo central, liderado pelo presidente João Lourenço, muito tem feito para que este problema seja mitigado. Agora, é importante dizer ao governo local, na pessoa do senhor governador, que deve fiscalizar mais. E nós aqui temos estado a ouvir relatos. Eu, quando recebi o guião, eu telefonei para algumas amigas e amigos que estão em Benguela, e muito daquilo que nos está a passar a informação privada é verdade, porque aquilo que está-se a ajudar, não só Luanda, como outras províncias, não está a ser canalizado nas pessoas carentes. Portanto, eu penso que, mais uma vez, era importante, Sua Excelência, Sr. Presidente João Manuel Gonçalves Lourenço, voltar a fazer uma visita e, quiçá, reunir com o governo provincial de Benguela. É importante que as casas, as 700 mil casas sejam feitas, mas eu também compreendo que o momento que o país tem estado a viver, a situação econômica, financeira do nosso país, não é agradável. Mas isso não quer dizer que o país tem que cruzar os braços. O país deve, e aqui na pessoa do Sr. Presidente João Lourenço, deve acolher e ajudar essas famílias que muitos estão a sofrer. Por isso é que eles estão a reagir da forma que estão a reagir. E é natural, porque quem tem fome naturalmente quer comer, quem tem dificuldade quer ver seus problemas resolvidos, mas as reclamações, as manifestações devem estar sempre imbuídas daquilo que é a nossa Constituição da República de Angola. Muito bem. Dr. Carlos Cabaça, como é que vem para estas preocupações das populações sinistradas em Benguela? Chegaram mesmo a fechar, portanto, a estrada número 100 entre Lubito e Benguela por algumas horas, graças à intervenção da Polícia Nacional que pôs ordem no terreno. Sim, primeiro é preciso dizer que as populações têm razão
população tem razão na medida em que, por um lado, o Estado permitiu com que construíssem nas zonas de risco. Por outro lado, o Estado não fez bem, o governo não fez bem o seu trabalho, não? De limpeza, de assoreamento do rio, como já foi dito aqui pelo Dr. Paquis. E como se não bastasse, deram-nos a perceber que havia, afinal, um contrato de empreitada de uma empresa com o governo da província de Benguela. Tanto quanto se diz, a ser verdade, é muito grave, porque houve algum pagamento e o trabalho não foi efetuado. Isso é o que se diz publicamente, né? A ser verdade, é extremamente preocupante. Agora, não concordo com o Dr. Aragão quando dizia que as populações devem fazer manifestação, que não estava nos marcos da Constituição. Não, a manifestação foi espontânea e é natural. Tanto as pessoas estão sem os seus pertences, desde logo as suas residências, sejam elas de que natureza for, estão sem as suas mobílias e pronto, não têm condições. Porque uma coisa é vivermos na nossa residência, não importa a dimensão da residência, e a outra coisa é estarmos tanto em zonas atribuídas pelo governo para tanto acudir à nossa situação. Agora, uma outra nota que eu entendo ser elementar e relevante, tanto é o facto de termos um governo que infelizmente em alguns momentos promete e leva muito tempo a cumprir e muitas das vezes não cumpre. Daí a grande preocupação dos cidadãos. O Dr. Paquis se deu aqui um exemplo com relação tanto às populações que ficaram aí na zona do Zango 1, aí no intervalo entre Zango 0 e Zango 1, ali na zona do mercado, em que estão aí há mais de 10 anos, né? Há mais de 10 ou 12 anos. E também foi a eles prometido que haviam de construir residências. Até agora não se constrói. Daí que entendo ser uma reação completamente normal da população de Benguela, porque às vezes é necessário pressionar para que o governo perceba que as populações estão mesmo a passar mal. Agora, há também aqui uma nota positiva, embora que ainda de forma de promessa, mas quando o governo vem dizer que vai construir 700 e tal... 625 residências. residências, sim, uma nota positiva. Vamos aguardar que essas residências sejam construídas no mais curto espaço de tempo para permitir com que as populações regressem ao seu convívio normal. Mas também, já nos habituamos, e aqui não é só um problema do governo, é também um problema dos cidadãos. Quando há esses projetos, uns acham-se mais inteligentes do que os outros e não entregam as casas tanto a todos aqueles que têm o direito. Às vezes as pessoas que estão na comissão acabam por dar residência às suas famílias, amigos, namoradas e por aí fora. Tem de haver um controle rigoroso. Estou de acordo com o Dr. Aragão quando dizia que o Presidente da República tem de fazer mais uma visita a Benguela para Mas dar... não basta os seus auxiliares, portanto tem o próprio o governador da província e tanto tem também a Ministra de Estado para a área social. Necessariamente o Presidente da República voltar a Benguela? Sim, uma coisa é, sem desprimor aqui a qualidade ou a importância do governador e também da senhora ministra, mas é fundamental dizer que se for o Presidente da República tem um outro peso, né? E o grau de responsabilidade do governo da província de Benguela também será outro, porque criou-se esse clima, não diria clima de crispação, porque é uma manifestação espontânea e legítima, mas é um ensaio daquilo que poderá acontecer se não cuidarmos bem dessa situação. Se por um lado fechou-se a estrada nacional, né? Estrada nacional por algum período, lá mais para frente, se mal cuidar dessa situação, essas questões podemos criar outras situações. Não é o que apregoamos, certamente os três, não é o que pretendemos que haja conflito entre o governo e as populações, mas é fundamental tanto começar-se já também o cadastramento das populações que perderam os seus bens para não dar possibilidade dos engenheiros do mal aparecerem no meio tanto dessa novela e se beneficiarem a troco de nada, não? Mas aí o que tem acontecido... Não. O que tem acontecido é rápido. Não, você está a dizer uma coisa que eu acho interessante, que é
Na verdade, mesmo as próprias comissões que se formam, que fazem o cadastramento, é melhor as experiências que existem nos locais que sejam incluídas as pessoas sinistradas, porque elas conhecem-se todos, por um lado. Por outro lado, eu penso que nós falhamos, nós não, o governo falha na fiscalização. O presidente vai uma vez, depois deixa-se de fiscalizar as ordens que se deram para a construção daquelas casas e o material que existe e os caminhões que foram entregues, por um lado. Por outro lado, eu não estou de acordo com o Dr. Aragão quando diz que o governo faz esforço. O governo não faz esforço, usa dinheiro público. Quando se usa dinheiro público, não se faz esforço. O que nós fazemos é, qual é a opção? O governo faz opções. O governo, a chamada public choice, a escolha pública, faz a opção entre fazer uma coisa e outra. Nos casos emergenciais, o governo tem uma verba preparada para isto. São 700 casas, quem é que vai construir? Então aí os contratos de emergência surgem, contratação direta para que efetivamente no prazo de 3 meses temos aquelas casas para aquela população concreta. Isto tem falhado. É aqui onde vêm os engenheiros do mal, dito pelo Dr. Cabaça, que aproveitam-se da situação para que efetivamente muitas das pessoas sinistradas não se beneficiem. E esta falha é do governo novamente, que é da fiscalização. O problema em Angola, Sassembele, tem estado na fiscalização. Mesmo a questão do zango, a questão do zango é fiscalização. Porque existe muita gente na administração cujo objetivo é aproveitar-se do erágio. Ponto, parágrafo. Desculpa. Essa matéria. Permita-me só aqui. Sim. Eu quando dizia de que é preciso respeitar o direito de manifestar, nós não estamos contra a manifestação, Cabaça. Eu não estou contra a manifestação. Sim, aliás, o Dr. Cabaça fala na manifestação espontânea. Sim, não é? mesmo a manifestação espontânea tem regra. Deve cumprir a Constituição. E o Cabaça conhece muito bem Benguela. Da mesma forma que o Sassembele conhece Benguela, para quem se conhece Benguela. Nós estamos a imaginar fechar uma via nacional. A manifestação não pode, naturalmente, prejudicar quem nem sequer está na manifestação. Não pode. Nós temos que respeitar o direito de outrem. Agora, eu compreendo também que, muitas das vezes, há uma letargia para se resolver o problema. Mas isso não quer dizer que o governo angolano ou o governo de Benguela vai cruzar os braços. Agora, a questão do zango é uma problemática que nós temos de analisar com muita profundidade. Será que não há um oportunismo dessas famílias que lá estão? Muitas famílias saíram aí da zona da Boa Vista, Moçambizanga, nas barrocas, há vários anos. Não, Sassembele, cuidado. Aí pode haver verdade. Eu conheço os zangos. Aí pode haver alguma verdade. Desde a sua nascença. Aliás, eu tenho, a minha mãe vive no Zango desde 2006, que o Zango começou a ser construído. Muitas dessas famílias já receberam casas? Muitas dessas famílias foram atribuídas residências. O que é que acontece, Sassembele? No período da noite, a mesma família que recebeu residência no período da manhã é a mesma família que vai fazer uma cubata. Mas não é o governo que falha na fiscalização? É o governo que deve fiscalizar. Mas essa fiscalização, muitas das vezes também, infelizmente temos que dizer isso, também estão maculados nessa situação. Agora, alguns agentes públicos. Alguns agentes públicos das administrações municipais estão maculados e abraçados com essa situação. Nós temos que falar. Agora, isso é um facto. Agora, que há aproveitamento dessas famílias aí no Zango, Zango 1, Zango 2, Zango 3, mesmo no Zango 0, sobretudo na zona 2. Sassembele, é do Zango 0 até o Zango 4. Nós conhecemos aquelas barracas todas. Agora, é importante que o governo angolano traga o seu ius império. Mas já estão aí há vários anos, companheiro. Sassembele, o Estado angolano deve trazer o seu ius império e agir em conformidade. As famílias não podem construir em qualquer sítio. Não pode. Se foram beneficiados... Qual é a resolução para este problema em concreto? O governo deve criar resolução. Mas aqui está. Mas o governo deve criar resolução. Não, sabes o quê? Um minuto há uma letargia na administração. Eu não estou a dizer a administração não responde. Mas o que nós o indivíduo quer construir, passa 3, 4, 5 anos. Eu construí uma casa no Benfica. Sim. Até hoje não tenho licença, mas a casa está lá. Eu não estou a dizer... Você está lá, eu me dão licença. Doutor Paquis, no terreno que eu comprei, não me dão licença. Passando 12 anos. Perceba só. É isso. Perceba só. É um problema. Perceba.
Eu não estou. Acho que o Cabaça está de acordo comigo nessa Não ponham cabaça por aqui. Porque ele é Mas advogado. perceba. Ele é advogado. Ele é Não, advogado. perceba. Ele é advogado. Tem de saber ouvir. Está bem, pronto. Tem de saber ouvir Não, mas também. ele é advogado. É uma democracia também. Não, tá bom. ouvir. Por favor, vamos avançar, companheiro. Eu penso que nós não podemos abraçar os invasores. O que nós temos estado a assistir é abraçar os invasores e depois legitimar a invasão dele. Muito bem. Isso não podemos. Sim, claro, não. Eu estou de acordo, está Sim, bem. senhor. Doutor Não, eu Cabasso. estou de acordo sim com o doutor Paquis. Estou de acordo com o doutor Paquis. Mas antes, é difícil não rebater aquilo que o doutor Aragão diz, infelizmente. Doutor Aragão, as populações têm direito de se manifestar Sim. na estrada, de frente ao governo da província. O que não devem fazer é destruir os bens públicos ou os bens privados. Mas se encontraram aquela forma de manifestar espontaneamente, né, de um processo natural. Doutor, aqui permita-me, de forma espontânea, portanto, não precisam qualquer orientação Não, ou autorização. Autorização não nem digo, precisa. mas solicitação. Está também. Ou anúncio. Uma coisa é manifestar, reclamar luz ou falta de emprego. A outra coisa é reclamar a casa que partiu. São sentimentos completamente diferentes. Daí que entendo e estou do lado das populações que fizeram a manifestação. Repara que pós-manifestação surgiu a promessa das 700 e tal casas, porque se O não governo tivesse... Que não tinha havido, sim. Não Exatamente. tinha havido, sim. Antes nós Que não tinha havido. não ouvimos essa informação. As populações manifestaram-se, fizeram muito bem e o governo veio então prometer essas casas. Agora vamos aguardar que efetivamente o governo construa as casas. Mas há aqui um problema em sede daquilo que tem sido a fiscalização. A grande maioria dos fiscais das administrações não pertencem ao governo. Esse é o grande problema. Os fiscais reclamam por várias vezes que nem sequer têm contrato de trabalho. Isso dificulta... Não pertence ao governo, não pertence às administrações Não municipais. pertence às administrações municipais. Não Pertencem com os são coletes quadros- fiscais da administração Sim, da mas- Manhanga, fiscal da administração do Sim, mas Famisa. não são quadros, muitos deles, Uhum. nem todos, não são quadros das administrações municipais. São jovens recrutados aqui ou ali e fazem o papel de fiscais. Por exemplo, quando há a situação da agressão às nossas irmãs zungueiras, às vezes o pessoal vai queixar-se nas administrações e não há nenhum registro do nome do fiscal Antônio Joaquim ou Carlos Cabaça. Portanto, é necessário que o Estado aqui também, por forma a valorizar o trabalho dos fiscais, que se tenha contrato entre as administrações municipais e os fiscais. Assim dará maior responsabilidade aos fiscais. O que temos estado a assistir também é fiscais desmoralizados, com salários completamente deploráveis. Isso propicia a facilitação do que nós temos estado a assistir. Também aqui estou de acordo com o Dr. Aragão. Nem todos que vivem naquelas casas de chapa no Zango, portanto, não se beneficiaram, facto, não sinistrados, se não é? beneficiaram daquilo que o Estado já deu, mas ainda assim é responsabilidade do Estado criar condições de habitabilidade para as populações. No fundo, Sassambel, para terminar, é necessário que o governo de Benguela cumpra com a sua promessa no mais curto espaço de tempo para possibilitar com que as famílias vivam de forma sadia. Muito bem.